também. Vou aproveitar e chamar o Flávio Oliveira, que é head de venda variável da Zau Investimentos. Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente, Flávio. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Não sei se você estava acompanhando aí os questionamentos do Cabral. Qual que é a sua opinião aí em relação à inflação da zona do euro? Christine Lagarde deve colocar o pé no acelerador? Eu acho que a colocação dada foi a melhor. A gente tem as críticas, mas ninguém sabe exatamente o que fazer, né? Poxa, esse negócio da zona do euro, eu lembro de eu estar tendo uma discussão em 2010 sobre o quão bizarro era a criação dessa moeda única, sendo aí que os países têm aí suas próprias estruturas de gastos. Então, eu acho que a Europa realmente é uma situação bastante complicada, população envelhecida, gastos públicos no teto, a gente tem políticas diferentes aí a depender do país. Então, eu não tenho aí, não sei realmente o que seria o ideal a ser feito. Agora, é uma situação aí bem complicada, principalmente aí com essa questão energética, né, que está pesando a vida dos europeus e vai gerar mais insatisfação no meio da população. E uma população insatisfeita vota diferente, né, o que acrescenta aí mais questões de instabilidade. Realmente não sei, é uma situação bem ingrata. Cabral, Gani? Pô, pior que eu tava lendo o negócio. Vai, Gani. Deixa eu só terminar de ler eu pergunto para ele. Vamos lá. Flávio, muito boa tarde. Um prazer falar contigo, né? Como é que você está vendo esse cenário de possível recessão nos Estados Unidos? Você acha que deu uma aliviada ou não? Para que direção está indo e qual seria o impacto isso para as ações brasileiras? Pois então, eu acho que a gente tem uma chance maior da gente ter uma recessão na economia americana, mas não acho que seja uma coisa que esteja totalmente dada, né? A gente já está vendo aí algumas das commodities tendo uma pressão, está reduzindo o preço, isso de certa forma vai dar um alívio aí na parte inflacionária. A gente já tem o S&P corrigindo bem, isso daí também já diminui um pouco a sensação de riqueza aí de muitos americanos que têm as suas reservas de valor. E a gente está falando aí da economia hoje mais dinâmica do mundo, né? Então, eles têm uma capacidade muito grande de se reinventar ao longo do tempo. E eu acho que ninguém questiona ainda, pelo menos, a questão fiscal dos Estados Unidos. Eles têm também a moeda de reserva do mundo, né? Que é uma vantagem gigantesca que eles têm com relação às outras nações. Então, cara, não está no meu cenário base uma recessão. Não sei se vai... Acho que a gente vai ter algo aí entre a recessão e o pouso suave. Não deve ser um pouso tão suave assim. E é aquilo, né? Estados Unidos é a matriz. Então, os dias que a gente tem uma volatilidade muito negativa lá, a gente naturalmente vai acabar respingando no mercado brasileiro. Mas... podem me chamar de otimista, mas talvez se a gente começar a ver dados aí dessa desaceleração, a gente não veja aí um Fed tão hawkish, e isso aí poderia até dar uma aliviada um pouco aí nos nossos ativos de risco, que eles já estão aí precificando um cenário aí que na minha visão parece mais catastrófico do que a realidade. Então, acho que sim, Estados Unidos vai ter continuidade de seus problemas, mas talvez aí uma boa parte disso daí já esteja precificado. Tem espaço para precificação negativa, mas talvez uma boa parte desse movimento mais baixista por lá já tenha ocorrido. Mas a dúvida esse movimento baixista ocorreu mesmo? Por quê? O meu medo é que o resultado de segundo tri saia que nem Freeway divulgou no primeiro tri. A inflação tá bombando, meu resultado no segundo semestre vai ser uma droga. Como a Freeway fez no primeiro tri em relação ao segundo. Inflação tá subindo, eu não consigo repassar. Porque se eu repassar, eu perco o cliente. Freeway falou isso escrachadamente. Freeway não, perdão. Tô com Freeway na cabeça. O Walmart. O Walmart falou isso do resultado do primeiro tri. Tá começando por enquanto soltando resultado de banco, né? O único que não teve foi o IBM. Hoje começa a temporada não bancária americana. É uma coisa meio doida. Parece até Brasília, né? Tem setor de farmácia, Então é setor. Primeiro vai o setor bancário. Agora vai o setor de
high-techs da vida, aí depois vai o setor de consumo, é muito louco isso. Então, meu medo é isso, que o segundo TRI, eles comecem a falar, olha, consumidor não está vindo, inflação não consigo repassar, e eu acho que meu segundo semestre vai ser uma droga. Aí vira o círculo vicioso para baixo, entendeu? Não, isso daí eu acho que é a nova discussão do mercado, né? Porque todo mundo fica olhando o PI, né? Mas ninguém questiona se o I está realmente correto, né? Se esse I ele faz sentido. Eu acho que esse é um risco que sim, que tá dado. Acho que as pessoas estão olhando, os players de mercado, tá todo mundo olhando para essa capacidade de repasse de preço. E é justamente por isso que a gente está começando esse movimento de compra de ativos americanos. Não é que nós estamos começando, mas a gente sempre utiliza aí alguns valores de reserva para fazer realocação dos clientes e a gente está começando a gastar esse caixa. Mas as compras que a gente está fazendo já levam em conta que sim, esses earnings aí no futuro podem ficar piores e isso pode dar continuidade ao movimento. Justamente por isso que a gente falou, a gente acha que boa parte já foi. Mas tem a outra parte, né? E essa outra parte, ela pode ser bem complicada. Mas o que dá um contrabalanço aqui para a gente, para nós que somos brasileiros, é que se a gente pensa em real, a Bolsa Americana, só pelo fato de ser dolarizada, ela já tem um impacto menor do que a nossa Bolsa brasileira, porque a gente tem, né, o ativo o dólar valorizando e amortecendo um pouco desse movimento, para nós que pensamos em real, pelo menos. E a gente também tem aí a possibilidade de, mesmo que alguns múltiplos estejam se deteriorando, a gente vê algum capital migrando para lá atrás de segurança, né? Porque os movimentos, eles não são dados de uma única vez. O player, ele não vai lá e compra tudo de uma vez só, né? A gente pode ter, em algum momento, os resultados indo não tão bem e os ativos trabalhando numa razoável estabilidade, né? Levando em conta que a maior qualidade do mundo hoje está na Bolsa Americana, bem ou mal, independente da precificação, né? Quais setores que vocês estão olhando com carinho? Se puder dizer empresa, ok. Brasil? Senão, não, lá fora. Aqui no Brasil? Para começar, não, lá fora, Estados Unidos. Para começar a realocar lá. Cara, lá fora a gente basicamente não faz operações tão temáticas. Aqui a gente compra principalmente o S&P 500 ou fundos que tenham gestão ativa. Hoje a gente não tem uma estrutura que vá lá fora, que é um mercado muito mais complexo. A gente não... Hoje eu entendo muito de Brasil, mas lá fora eu parto do pressuposto que o meu conhecimento é muito mais empírico. Então a gente acaba se servindo muito mais de S&P 500 ou a gente opera fundos que tenham gestão ativa. Mas, cara, eu acho que se o investidor ele tiver aquela cestinha S&P 500 e quiser comprar Berkshire, por exemplo, que daí tu já tem uma gestão ativa consolidada, vai estar super bem servido. Outra coisa que a gente também está fazendo bastante aqui são operações estruturadas utilizando o S&P, justamente porque se o cenário ele realmente for positivo, a gente consegue capturar um movimento de alta interessante, porque, bem ou mal, o dólar ele pode ter um cenário de mais estresse, mas ele não está 4,70, a gente já está com o dólar a 5,40. Então, se o cenário ele melhorar, a gente consegue capturar uma parte desse movimento do S&P 500 com operações aí com derivativos, e se o mercado continuar caindo, a gente tem ali a proteção e recompra quando a operação vencer, entendeu? Então, acho que esse é o ponto. S&P 500 e operações táticas de capital protegido que não tenham um prazo muito longo. Prazos aí de 7, 8 meses a um ano. Ô Flávio, o pessoal ficou agora curioso. Aqui no Brasil, quais são os setores que você está vendo com bons olhos? Tá, vamos lá. Deixa eu até pegar a listinha aqui. Olha, basicamente, a gente tem para todo gosto. O Brasil... a gente está vivendo aí um cenário que onde a gente olha tem oportunidade. Então, para aquele investidor que tem um apetite a risco e para ser um pedacinho da sua carteira, a gente está olhando aí com carinho para essas empresas públicas que estão aí bastante amassadas, se a gente for levar em consideração. A gente tem a Petro, que tem esse monte de risco, de intervenção, mas bem ou mal, a empresa ela não tem ela provavelmente não vai fazer um capex tão violento no curto prazo,
e deve distribuir muito dividendo aí ao longo do tempo. Está negociando um múltiplo muito baixo. Então, essa empresa a gente está olhando bastante. A gente tem aí, acho que praticamente todos os portfólios, alguma operação com Petro. Banco do Brasil, que está negociando aí a 63% do valor patrimonial. A empresa aí que tem... Essa conversa já é bem velha, né? Acho que a gente já teve essa conversa alguns meses atrás. Mas é basicamente a mesma coisa. Inadimplência baixa, vai pagar muito dividendo. Empresa de commodity, a gente também está olhando com carinho para a SUSB, a empresa aí que tem aí uma possível demanda de crescente, hoje é líder mundial de mercado, também tem receita em dólar. JBS também a gente está carregando bastante posição, ativo realizou, é uma demanda aí inelástica, consumo de proteína animal. Se a gente for comparar com a Tyson Foods, né, que é a principal concorrente a nível global, está com os múltiplos descontados. E para o grosso da carteira, o que eu, na minha pessoa física, acho mais interessante, são aqueles ativos defensivos pagadores de dividendo, né? Então, a gente vai desde as empresas aí de seguros, a gente fala BBSE, Porto Seguro, que são empresas que aplicam o caixa de curto prazo, então, enquanto a taxa de juros está muito alta e tem um juro real muito atrativo no CDI pós, elas acabam tendo resultados interessantes. E também aí, caso como distribuição de energia e geração de energia, geração e transmissão, que, cara, contrato de longo prazo corrigido pela inflação, receitas estáveis. Basicamente, esses são os ativos que a gente acaba mais tendo na carteira dos clientes hoje. Commodity, você está colocando Vale ou não junto? Cara, eu gosto de Vale, eu acho que nesse preço de minério ela pode gerar caixa, mas o problema aí é que essas questões ligadas à economia chinesa geram muita volatilidade de curto prazo. Tá. Então, apesar de eu gostar do case, a gente acaba operando menos aqui, a gente acaba fazendo... Eu acho que existem aí alguns cavalos que a gente consegue ter mais tranquilidade aí em oferir retornos, mas a gente tem alguns clientes que têm. Não vou fazer uma comparação direta, mas vamos pegar varejo. Varejo aí está amassado, é um ativo que tem muita volatilidade. Eu realmente acho que nesse patamar de preço a gente pode ter um bom upside, só que o nosso cliente lá na ponta é pessoa física, né? E ele acaba sendo muito mais sensível às volatilidades de curto prazo. Então, gosto do case da Vale, mas no momento que a gente está vivendo, acaba tendo uma posição menor na carteira dos clientes. Vende put para fazer carteira com preço baixo, pô. Cara, volta alta pra caramba, volta batendo de 50, mano. Cara, o nosso problema com a venda de put hoje, por incrível que pareça, é que depois que os clientes aprendem, eles começam a fazer e eles não sabem calcular o notional. Eles não fazem o cálculo de quanto eles podem comprar. Então, cara, cada dia de exercício é uma novela. Porque tem cara que está vendido lá em cima e ele não tem caixa para honrar a operação. Então, eu gosto, eu vendo put de BOVA na minha pessoa física. Porque justamente o ganho que tu tem para vender put de um único papel, o ganho de volatilidade, qualquer coisa que seja, ele é, na minha opinião, ele é muito baixo para te estar exposto ao risco de um único ativo. Então, pô, uma put de BOVA é 21, 23, pô. É baixa pra caramba. É dedo na tomada, assim. Molha o corpo, pega um prego. Ou choque ou não. Pô, 23, maluco. Petro, pô, Vale tá 50 e pouco, Petro 40 e varada. Tá o dobro, pô. Não, eu concordo, mas é que vamos pensar o seguinte. Vamos pegar um cenário hipotético. O meu dinheiro tá lá no CDI, 110, num fundo de crédito privado. E a gente tem uma inflação cedendo, ou seja, tu vai ganhar um juro real que seja ali na frente de 4, 5% na liquidez. E tu vai vender uma put de BOVA 7, 8% abaixo e tu vai gerar um incremento aí no teu patrimônio de 0,7, 0,8% talvez, ou zero, porque eu vendo vários strikes abaixo. Cara, se der um Covid, que o ativo entra dentro do dinheiro e tu é obrigado a comprar, tu não está com risco direcional. Como a venda de put ela é uma operação côncava, onde no pior cenário eu perco muito mais do que eu posso ganhar, na minha visão,
o ideal é eu ter esse risco diversificado, que é, se eu for obrigado a comprar BOVA, eu posso ficar com esse ativo que ao longo do tempo ele vai se readaptando ao mercado, o ativo mais líquido vai ganhando espaço, e eu tenho bem menos risco de estar exposto aí a um case direcional. Eu concordo contigo, ganha-se mais no papel individual, mas não sei se, na minha visão, eu prefiro ser conservador quando a gente fala de venda de put. Quer dizer que você opera put, opera opção pra caramba. Então você é o novo Márcio Macaco. Você conhece Márcio Macaco? Essa eu perdi. Márcio Macaco foi disparado o maior operador de opções da história do Brasil. Não teve nenhum banco que operou como esse cara. Nunca. Nunca. Macaco. Márcio Macaco. É o sobrenome? Não, Macaco porque ele pulava de strike o tempo inteiro. Pra você ter ideia, essa história é 100% verídica. Quando ele não trabalhava muito sexta-feira. Nas sexta-feiras que ele não trabalhava, tinha opção de Petro e Vale que o volume caía 20%, 30%. O cara foi disparado, mas muito disparado, o maior operador de opção que eu já vi. Mas sim, tem coisa que eu não conto porque é gravado aqui, não pode se falar. Mas de bastidores, a quantidade de milhões de opção que esse cara operava era uma coisa que nunca vi. Itaú, BTG, Bradesco, Santander, ninguém no Brasil nunca fez que nem esse cara fez. Hoje já tá com os burros na água, mas era um monstro. Então é Flávio Macaco também? É isso? Não, nem perto, cara. Eu sou conservador total nesse tipo de operação. Mas a parte boa de operar com BOVA é que tu pode vender as puts e hoje eu me sinto confortável para vender um pouco mais que o caixa. Então, ao invés de tomar risco muito grande no papel individual, eu posso operar 120%, 125% do caixa, que eu me sinto muito confortável em montar as operações, até porque o risco de gap acaba sendo bem menor. Mas é estilo, né? É estilo. Eu praticamente não opero. É só quando o mercado está muito direcional que eu vou rolando para baixo, ou quando a operação aí já está muito fora do dinheiro que eu vou passando. Se eu operar 2, 3 vezes por mês, a opção é muito. O cara operava 2 ou 3 vezes por minuto, né? É sério, tinha horas que ele era vendedor de call, você via assim, era 40 minutos só ele vendendo call. É enlouquecedor. E Macaco porque ele mudava de strike. Mercado começava a subir, ele zerava 30 e ia para 32. Aí ele zerava 30 para 28. Ô Cabral, tem algum apelido de um bicho que nem quer entrar em venda de put ou de call? Qual que é? Não tem. Bicho assim que... Não tem. Arisco. Que eu lembre que vai rápido sobreviver assim, no longo prazo. Que bicho que é esse? Eu sou esse bicho Minha sogra, sobreviver no longo prazo. Minha sogra. A mulher não pegou Covid e não vai embora nunca, mano. Minha sogra. É o bicho que sobrevive no longo prazo. Tua sogra tá viva, Isabela? Tá viva. Quantos anos ela tem, mais ou menos? Tem 60 anos. A minha tem 90 e não vai. Resumindo, você vai atorar a velhinha mais 30 pra igualar com a minha. A mulher não pegou Covid, mano. Todo mundo lá em casa pegou Covid, menos a mulher. Mas vamos lá, foco? Foco. Você falou... Você falou de algum setor, falou da Vale, né? Mas em empresas públicas como Petrobras, vale a pena seguir investindo, né? Mesmo com um cenário ruim aí para variação de desvalorização, buscar dividendos pode ser uma boa alternativa? Olha, eu acho que no mercado tudo é questão de preço, né? Então, não tem certo e errado. Se o negócio está num preço atrativo que vale o risco, faz sentido. E levando em conta que Banco do Brasil está a 60% do valor de liquidação e Petrobras aí vai devolver talvez 40% sob a forma de dividendos ao longo do ano, me parece um risco-retorno que acaba fazendo sentido. Acho que o grande ponto é o investidor entender e não passar raiva. Eu tenho aí uma série de investidores que eles compram alguns ativos públicos e daí o governo ensaia fazer qualquer coisa, ensaia meter a mão e o cara fica puto, ou ele se desespera, ou ele faz alguma coisa que não deveria. Então, esse cara daqui, ele não deveria nem passar perto desse tipo de ativo. Eu acho que faz sentido, só tomaria cuidado para não virar uma posição predominante na carteira do investidor. Mas é aquilo, no final do dia, cada um sabe do seu dinheiro, cada um sabe
o que seu estômago aguenta, né? Eu acho que se for um percentual, talvez o investidor ter uma exposição menor, mas aproveitar esse momento de empresas públicas poderia fazer sentido, por exemplo. Mas não acho que... Na verdade, essa questão eleitoral hoje, para mim, eu estou aproveitando muito mais as oportunidades que a volatilidade gera do que preocupado com o pós-eleições. Cara, o pós-eleições a gente só vai descobrir quando o presidenciável efetivamente sentar lá e começar a tomar as atitudes dele, né? Enquanto isso, para mim, é evento de volatilidade, e volatilidade eu aproveito para encarteirar ativos baratos. Flávio, você que trabalha muito com pessoa física, me tira uma dúvida. Pô, você pega a IPCA aí, tá batendo NTNB, IPCA mais 6, já deve ter umas 3 semanas. 6,24 a 2026, Cabral. A do leilão hoje 6,38 a 27. 6,38. Pré, você já acha pré de 14, 15, 16 fácil. Tranquilo. Claro, FGC, sem FGC você acha de 14 tesouro. Como é que tá o apetite deles para bolsa? Mudou algo? Ou eles ainda estão, sei lá, deixa no CDI, vamos pensar. Como é que tá o dia a dia da pessoa que fala com vocês nessas últimas 3 semanas? Porque, curiosamente, está aumentando a quantidade de CPF na B3. Eu pensei que ia diminuir. Ou gente com menos exposição, está aumentando. Acho que foi 60 mil em junho, se eu não me engano. Coisa assim, eu estou meio abismado com esse dado. Como é que tá teu dia a dia aí com os clientes? Cara, não. A conversa sobre ações ela já foi mais fácil, né? Mas o grande ponto aqui para a gente é que nossos clientes eles são assessorados, a gente monta as estratégias e quando o investidor ele fala com o assessor, a gente mantém o cara alocado dentro da estratégia. Então eu acho que o ponto é, eu não estou sentindo a gente não está tendo uma diminuição. Antes, muito pelo contrário, a gente até está aumentando o número de CPFs que está operando bolsa e as posições em bolsa. Só que não está sendo um movimento talvez tão orgânico. O cliente ele está com um apetite muito maior para comprar ativo de renda fixa. Ou seja, o cliente, quando ele chega, ele está mais propenso a olhar para a renda fixa. Só que quando a gente tem uma conversa com ele, poxa, eu estava vendo... Hoje, em algum lugar, a TIR das empresas de energia elétrica tem empresa aí com IPCA mais 12. Cara, empresa de geração e transmissão de energia. Poxa, vamos pensar que são empresas que pagam muito dividendo. Então, ela tem uma TIR gigantesca e vai distribuir uma boa parte disso como dividendo, que é isento. A taxa básica de juros alta... ela achata o mercado e faz com que a possibilidade de retorno dos ativos de risco também aumente. Eu acho que o resumo da ópera é, o cliente ele tem menos apetite, mas se ele sentar e ele conversar e ele entender o cenário, há uma grande chance dele fazer novos aportes aí na parte de bolsa. Só que ele não vai fazer isso de forma orgânica, que nem ele fazia quando o juro era 2 e a bolsa só subia. Ele vai precisar, talvez, conversar com alguém e entender o cenário. E daí também a gente tem porque é aquilo, né, gente? Vamos combinar. O investidor médio, ele olha o que rendeu mais nos últimos 12 meses e ele embarca nessa onda, né? Então, eu não sei como está no resto do mercado, mas se a gente for olhar, esse é o comportamento que eu acompanho aqui no escritório. E também tem um ponto muito interessante, né? Que se por um lado a gente tem os ativos de bolsa, que eles estão com muito mais volatilidade, perdendo valor, hoje a gente tem uma infinidade de fundos imobiliários de CRI, principalmente esses que estão com as emissões agora, pegando o título de IPCA mais 8, IPCA mais 9, CDI mais 5, CDI mais 4. Cara, tem fundo de CRI pagando renda de 15% nos últimos 12 meses, 15,3%. Então, às vezes a gente está... Eu não vou dizer que é só isso, mas, poxa, nós temos ativos que podem ser beneficiados de alguma forma pela elevação de juros. Acho que esse ponto também acaba ajudando bastante a aumentar o número de CPF de bolsa. Quer ver? Olha um problema que a empresa criou para ela mesma. Pô, eu pegar uma empresa de distribuição de energia, é que eu não aplico energia. Eu tomei muito choque na era Dilma, eu peguei trauma. Então eu não aplico energia mesmo.
Perdi uma grana naquela canetada dela lá de energia. Mas vamos parar para pensar, uma debênture IPCA mais 12. Ou uma ação da empresa, eu vou para IPCA mais 12 na debênture, maluco. Pô, mas infinito, quantos anos? 5 anos IPCA mais 12? Vale mais o risco do que a ação. Não, é que o que está com a TIR de IPCA mais 12 é a empresa. As debêntures estão a IPCA mais 6. Então, a empresa, qual empresa de energia? Você sabe? Você lembra? Eu peguei hoje e eu pensei, cara, eu vou olhar isso aí depois. Te peço, mas dependendo da empresa, é melhor a debênture dela do que a ação dela. Pô, IPCA mais 12, maluco. Não, mas que isso? Que a TIR de 12... Não, é que quando eu falei... que ele falou que é o retorno esperado das ações, a IPCA mais 12. Das ações, IPCA mais 6 é mais debêntures. A debênture da empresa de energia está IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. Mas a TIR de carregar a ação, a TIR esperada é de 12. Então eu tá, ao contrário. Ativo. Então esquece, se tivesse uma debênture de energia IPCA mais 12, cara, manda fechar a empresa, cara. Eles só vão querer a debênture, cara. Pode fechar o capital, não tem problema. A hora até para a empresa recomprar a debênture, né? Recompra a PU lá embaixo. Mas, Flávio, mas é difícil mesmo. Eu falo, assim, eu concordo com muita tese que você falou. Eu tenho o mesmo cenário para commodities, ativos mais defensivos, vejo muita coisa descontada. Aí na hora do vamos ver mesmo, né, de clicar ali no botão, eu olho aquele título do Tesouro, IPCA mais 6,24, vencimento logo ali. Eu falo, quer saber? É difícil mesmo, né? Cara, tu quer saber o que eu faço real com os clientes que eu ainda atendo? A maior parte dos meus clientes, eles acabam delegando mais. Tá. Mas eu tenho muitos clientes que, por óbvio, eles têm muito mais conhecimento de mercado. Aí eu sou uma pessoa da teoria do rebalanceamento. Eu acho que a gente tem que ter um portfólio diversificado e que ele caiba dentro do teu estômago, né? Que tu não vá ter problema ali na frente, não vai passar mal. Aí o que eu faço? Cara, vamos montar a tua estrutura de capital. Quanto vai estar em renda fixa, quanto vai estar em IPCA, quanto que vai estar todas as coisas. E eu faço junto com o cliente, só que eu faço o cliente fazer. Eu aceito ter tanto por cento em renda variável. A gente monta um arquivo, ele salva numa pastinha do computador dele. E sempre que ele manda dinheiro para fazer um aporte, ou que a gente vai fazer um movimento, e ele me pergunta, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Eu digo, cara, abre teu arquivo e a gente vai comprar o que tiver faltando. Basicamente. Eu faço isso também. Essa é a melhor coisa. Eu acho isso muito legal. Patrimônio. Perfeito. Eu usei assim como uma estratégia, isso na física, né? Um balanceamento que eu tenho que ter de ativos no exterior, né? Ou atrelados a dólar, ações, fundos imobiliários e renda fixa. E aí eu vou rebalanceando conforme essa meta. Acho que é mais ou menos o que você falou, né? Ao invés de, isso está melhor, isso está pior, não, né? Tô com pouca renda fixa. Né? É exatamente isso que eu faço, porque isso daí elimina a minha dor de cabeça. Eu sempre lembro muito bom. Que não em volumes financeiros, mas em percentual da carteira, o maior rebalanceamento que eu fiz foi no impeachment da Dilma, quando a Bolsa estava lá perto dos 50 mil pontos. E as notícias eram péssimas, só tinha notícia ruim no horizonte. E eu tinha recebido dinheiro de um seguro, que era um percentual razoável da minha carteira. Hoje, olhando, não era tão grande, mas na época era bem mais significativo. E segundo a minha regra de rebalanceamento, eu deveria comprar quase todo aquele dinheiro em ações. E eu estava visitando uma amiga minha em Belém do Pará e eu não consegui apertar o botão. Eu mandei um e-mail para o escritório, para um operador, disse, cara, aloca tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso. E fui almoçar, quando eu voltei estava tudo alocado. E eu fiquei pensando, cara, o que eu fiz, cara? Estou destruindo esse dinheiro. Eu lembro até hoje. E eu lembro muito porque acho que foi o percentual que... Foi a curva de capital mais vertical que eu tive, foi em percentual o aporte em ativo de renda variável que eu mais ganhei dinheiro até hoje. Então, imagina, comprou bolsa, isso em Bovespa, né? Na verdade, eu não comprei Bovespa, eu comprei uma carteira diversificada. Mas eu comprei bolsa, sei lá, menos de 50 mil pontos e o negócio, alguns anos depois, a bolsa foi a 120 e poucos mil pontos.
dinheiro triplicou. Você comprou Oi, Cogna, IRB. Ô, Magalu. Não, Magalu já tá mais alto. Acho que o Magalu foi e voltou. Oi, Cogna, IRB, Domo. Antigo OGX. Mas isso então é uma carteira de passivos, não tem ativo nela. Só encrenca, mano. Brinca com isso. Isso daí eu faço Flávio, hoje. Por falar em Magalu, você acha que a ação lá da tia deu certo ou não? A gente tava. A ação de marketing aquela? Não, ação de marketing, Ah, tá. Cara, olha, eu acho que não se fala em outra coisa, né? Eu honestamente acho que ela é super bem assessorada. A gente estava conversando sobre isso aqui no escritório, nós não somos o público dela, talvez a gente nem entenda corretamente, não absorva essa mensagem, mas, cara, eu acho que ela fez super certo, independente da ação cair. Cara, ela tem profissionais muito menores que eu para ajudar ela nisso, toda a linguagem corporal, tudo que aconteceu. Eu acho que ela fez aí super certo e, cara, tem que aproveitar esse momento, né, meu? O público dela vai estar com dinheiro no bolso, né, meu? Agora, se eu concordo ou não com a história do carnezinho gostoso é outra conversa. Mas acho que a preocupação dela não é bem isso, né? A preocupação dela é aumentar as vendas, né? Então, ela fez o que tinha que fazer, né? Tá certo. Obrigada, Flávio Oliveira. Conversamos com ele, que é Head de Venda Variável da ZAL Investimentos. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, pessoal. Uma boa tarde aí a todos. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, meu amigo.